Muito bem, estamos aqui na segunda parte da 13ª semana do Bíblia Toda. E nela você vai entender algo tremendo, o papel de uma genealogia, o papel dessa sucessão de nomes e por que eles estão escritos. E isso não apenas lá nos livros de Levíticos, Números ou em Gênesis, mas em Primeira Crônicas. Muitas pessoas não dão atenção ou não entendem muito bem o papel desse começo de Primeira Crônicas. Mas eu quero dizer para vocês aqui, estamos lendo os livros de Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônicas, eles repetem um pouco a história. Só que o foco é bem diferente. Conhecido que os livros de Primeira e Segunda Reis foram escritos por Jeremias, provavelmente. Ele que escreveu essa história enquanto estava acontecendo o exílio na Babilônia. O livro de Crônicas ele vai mais um pouquinho para frente. Ele leva nomes que já estão ali 250, 300 anos antes de Cristo, ou seja, mais de um século depois, provavelmente escritos por Esdras, que sai do exílio e volta com o povo. Qual que é a grande preocupação do autor do livro de Primeira e Segunda Crônicas, que originalmente deveria ser um livro só? A preocupação é mostrar, primeiro, nos seus primeiros 9 capítulos, quem é Israel, o contexto de Israel diante das nações. Então, o capítulo 1 começa com a genealogia vindo de Adão. Ele volta lá no Gênesis para linkar a história do povo de Israel com a história do próprio homem na terra. Então, é interessantíssima a repetição dessa genealogia no capítulo 1, que na primeira parte fala sobre Adão. Depois, ele segue na genealogia, indo a partir de Sem, que é o filho de Noé, até Abraão. Ou seja, ele faz a ligação do pós-dilúvio com a emergência da nação de Israel. Abraão é o pai de Israel. Então, é interessantíssimo, porque se você olhar lá as genealogias de Primeira Crônica, você vai ver isso aí. Os filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé dão origem a todos os povos que existem hoje. E esta não é apenas uma afirmação bíblica, esta é uma afirmação antropológica. Todos os homens de todos os 8 bilhões de seres do planeta de hoje vieram de um só, e este um só estava lá no Planalto Indo-Europeu, na região onde justamente a Bíblia fala que a arca pousou. Então, tem uma correlação muito forte da história bíblica com a própria história antropológica do homem, que todos descendemos de um só. Agora, esses três, Cão, dando origem aos canitas, Sem aos semitas e Jafé aos jafeitas, eles se espalham na terra. E quando você começa a olhar aqui, alguns nomes interessantes surgem. Por exemplo, de Jafé, tem lá os seus descendentes que é Magog e Tubal. Gog e Magog são os que dão origem aos eslavos. Então, hoje estamos falando dessa discussão toda da guerra na Ucrânia, na Rússia, que eles se consideram uma coisa só, não são ou não são. São povos e culturas que vêm da mesma origem e todos eles vêm dessa região de Jafé. O cão, nada a ver com animal, ele dá origem à raça negra. Então você vê aí o nome como Cuxi, que é pai de Avilá, que é Etiópia. Também fala de Nimrod, que é um dos grandes nomes das grandes cidades ali na região da Mesopotâmia, como eu falei no começo da lição. E também fala de Misraim, que deu origem, é filho de Cão, deu origem aos filisteus, e, obviamente, Canitas, né? São os descendentes de Canaã. Canaã. Canaã, que são os povos que habitavam naquela região onde trafega Abraão. Mas Abraão não é descendente de Cão e nem de Jafé. Abraão é semita, a palavra que hoje é mais conhecida dos três, né? O povo semita, do qual Israel faz parte. Então, Sem, ele tem aqui bem especificada, muito bem especificada. Pega lá o versículo 24 ao versículo 27 do capítulo 1 de Crônicas, e ele vai colocar a genealogia de Abraão a partir de Sem. Então ele fala, olha, Sem teve um filho Arfaxade, teve um filho Selá, Éber, Peleg. Peleg foi a época em que a terra teve a sua divisão, a separação. Reu, Serug, e aí já chegamos em Naor, que é o que migra de Ur, na Mesopotâmia, para Arã. E Tera, pai de Abraão, está lá em Arã, onde nasce Abraão. Abraão, portanto, não é de Ur,
ele já vai na região de Arã, de onde ele recebe a palavra de Deus: sai da tua casa, da tua parentela e vai pela fé para o lugar que eu vou te dar. Então, Abraão, obviamente, ele tem três linhagens. Ismael, que é o primeiro filho com a Agar, dá origem aos árabes, e Isaac, que obviamente dá origem aos judeus, a partir do seu filho Jacó, mas também tem Esaú, que dá origem aos edomitas, povos daquela região, e Quetura, a mulher que Abraão teve depois da morte de Sara, deu vários filhos para ele, entre os quais estão, por exemplo, os midianitas, Midian. Então você vai entendendo os nomes com as genealogias nos povos. Eu quero te dar uma dica que vai aparecer aí, porque eu achei fantástico esse blog, e ele explica toda essa primeira cronologia de 1 Crônicas de 1 até 9. É um blog chamado The Word, né? A palavra está em inglês, Be Well Versed, e ele é de 2011. Eu vou estar deixando aqui com vocês o link, porque ele criou um PDF de alta resolução que mostra no mapa todas as evoluções dos nomes, quem é pai, quem é filho, de onde veio, quando foi. É interessantíssimo. Eu gastei muito tempo olhando esse negócio ao longo dos anos aqui, né? Isso é 2011, mas hoje estou compartilhando com vocês aqui demais aqui a ideia do nosso amigo, que eu não sei nem o nome dele, que fez esse blog aqui e está disponível para todo mundo. Tem algumas ausências, tem alguns erros, porque tem muito nome, né? Eu fui listando algumas coisas aqui. Então, por exemplo, faltam os filhos de Gomer, que estão aqui escritos no versículo 6. Faltam os filhos de Javã, também no versículo 7. Ele chama Misraim de Egito, como eu falei aqui, da descendência de Cão sem Jafé, né? Cão vem Misraim. E então tem as diferençazinhas assim que só quem é muito estudioso mesmo, e eu tive esse trabalho, essa paciência, eu fiquei lendo e vendo, tem umas diferençazinhas, mas esse blog, esse mapa, vale a pena conhecer. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o papel de 1 Crônicas é linkar a história de Israel, que começa com Adão e vai até Abraão, ou seja, Abraão vem de Adão e Abraão é o pai de Israel. Depois ele vem na genealogia de Jacó, que dá origem, bom, ele fala obviamente de Edom, né? Todos os príncipes que vêm ali de Edom, e ele fala da genealogia de Jacó e os descendentes, dando especial ênfase no capítulo 2 a Judá. Muita história aqui, eu já contei alguma coisa, então não preciso repetir. Judá, ele teve 3 filhos com a sua mulher, que é a filha de Sua. Então, Sua era uma cananeia, a filha de Sua era a mulher de Judá, filho de Jacó. E aí, então, com ela ele tem 3 filhos, Onã e Selá. Só que o casou com Tamar e não teve filhos. Morreu. Deus fala que Deus levou porque ele era mau. E aí, então, o Onã deveria suscitar herança para o seu irmão. Ele não queria fazer isso. Então, a palavra onanismo, sinônimo de masturbação, ele nasce aí, porque o Ornã, quando ele tinha relações com a Tamar, ele deitava fora a semente, ou seja, ele não deixava que a Tamar tivesse um filho, porque não seria dele, seria do seu irmão. Nasceu aí esse termo que até hoje é tão conhecido. E deu errado, morreu. Vem também o mais novo, que era o Selá, e Judá falou, olha, quando ele ficar grande, você casa com ele. Só que ele ficou grande e não casou, você vai ver nesse mapa mental aí quem são os filhos do Selá, e a Tamar então se fantasia de prostituta, morreu a filha de Suá, Judá está sem mulher, e ele então tem filhos com Tamar. E daí vem essa herança com Tamar. Ela terá, o filho dela será Pérez e Zerá. Zerá vem Zinri. Olha que interessante os nomes aqui. Tem muito assunto, eu não posso gastar tanto aqui tempo hoje. Mas olha só. Zinri, ou Zabdi, como está em Josué 7, é o pai de Carmi, que é o pai de Acar. Esse Acar está escrito como sendo o que trouxe a blasfêmia. Acar é Acã. Então veja a linhagem de Judá chegando já na história de Moisés,
de Josué, onde Acã impede a vitória do povo de Israel depois de Jericó. Então, esse Acã está nessa linhagem aqui, ele é citado aqui. Os filhos de Pérez são Esrom, Rão, Aminadab e Naasson, Sal e Aminadab. De Aminadab vem Naasson, Salmá, Boaz. Então a genealogia leva para Boaz, que casa com Ruth, de onde vem Jessé, Obed, Jessé e Davi. Então cuidado, essa genealogia passa por Jesus aqui, no versículo 12. O Davi, aqui está escrito, teve duas irmãs, e foi essa uma pergunta lá atrás, duas irmãs. Uma delas é a Zeruia, e tem os filhos de Zeruia, que eu perguntei, quem são os filhos de Zeruia? Zeruia, irmã de Davi, a mãe de Joabe, que foi o chefe do exército dele, e de seus dois irmãos, que eram os valentes. E a outra irmã é Abigail, a mãe de Amasa, que foi aquele chefe que o próprio Joabe matou, primo dele. Esrom é o cara que também gera Caleb, e aqui olha que interessante, no versículo 18, Caleb, eu já estou aqui em 1 Crônicas 2, né? Caleb, ele gera Ur gera Uri e Uri gera Bezaleu. Esse Caleb não é o Caleb lá do... Ainda vai ter, é outro Caleb, né? Esse Caleb é lá na frente, é o filho de Judá, ou seja, Judá teve seu filho ainda em Canaã, antes de ir para o Egito com José, né? E aí então ele teve esse Caleb, que gerou Ur, esse Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezaleu. Aí já estamos na época do Egito, da saída do Egito, porque Bezaleu é aquele que em Moisés chama para poder fazer a restauração ou a construção do templo. Êxodo 31, 2. Que Deus deu a Bezaleu a capacidade de fazer artifício com tudo. Então, leia lá Êxodo 31, 2, e você vai ver esse nome que está colocado aqui nessa linguagem. Nomes. Veja só, tem aqui a história de um homem que não tinha filhos e deu sua filha para um servo egípcio, Jara. E esse Jara, então, tem as gerações que vêm de Esrom e que vai andando junto com Jessé. Então, vem gerações e gerações e gerações, vai até 13ª geração, que equivaleria mais ou menos à época em que Ezequias era o rei na descendência de Davi. Então, quando você pegar esse mapa, você vai ver nomes e nomes que vão andando no tempo. Outros nomes famosos estão aqui em 1 Crônicas 2. Kiriat Jeraim, no versículo 50. Belém, Belém de Efrata e Belém, nomes de pessoas que deram origem às cidades, né? Obviamente na tribo de Judá, porque Belém é onde nasceu Davi, Jessé e Jesus, e Efrata, que já citei também aqui. No capítulo 3, ele descreve os descendentes de Davi. Por quê? Porque ele precisa mostrar que não apenas o povo de Israel vem de Adão, não apenas Abraão está lá na nação, e essa vinculação vem de Jacó, as 12 tribos, mas que Davi tem uma descendência totalmente conectada. Então ele descreve que as mulheres de Davi, Mical, que teve seus filhos, que era filha de Saul, Abigail, que era mulher do Nabal, Ainoã, a Jezreelita, que foi tomada junto com Abigail, que é a mãe do Amnon, aquele que matou, que forçou a irmã dele, meia-irmã, Tamar, também chamada Tamar, que era irmã do Absalão, que matou. Então, essas histórias vão ganhando forma aqui, né? A Maaca é a mãe do Absalão, outra mulher de Davi. A Agite, olha só, é uma Agite com H, então não sei se ela é agitada ou não, mas é com H, é a mãe do Adonias. O Adonias é aquele rei que tentou o filho de Davi, que tentou ser rei no lugar dele, quase consegue. Se não fosse o conselho de Aitofel, que não foi ouvido. Então, tem vários nomes aqui, até chegar em Batseba, que é a mulher de Urias, que Davi toma, e é mãe de 4 filhos dele, Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Olha só, o irmão mais velho, o segundo irmão mais velho antes de Salomão, é o Natã, nome do profeta, que foi quem ajudou Batseba esse tempo inteiro. Interessante também aqui, que aparece esse nome aqui, todos os filhos de Davi. Aí ele fala das descendências de Salomão, e a descendência de Salomão é a linhagem dos reis. Então ele vai mostrando todos os reis. Você vê uma coisa interessante aqui. Nós estudamos na lição anterior os reis de Israel. E quantas vezes houve uma sedição, houve uma conspiração. O próprio Jeroboão
ele toma o reino de Roboão, que é o filho de Salomão. Depois vem outro e toma dele também. Outro toma também. Jeú toma de Acabe. Então vários vão quebrando a genealogia e novos reis vão surgindo por golpe de Estado. Em Judá não acontece isso. Durante todo o tempo existe uma linhagem que é a descendência de Davi. Foi a promessa de Deus. Então você lê aqui a descendência de Salomão e você vê filho de, filho de, filho de, filho de, até chegar no Jeconias, ou Joaquim, que é aquele rei que foi levado para a Babilônia. E ele continua, 2 gerações depois de Jeconias, vem o Zorobabel, que é justamente quem vai trazer o povo de volta. Vamos ver essa história lá em Esdras e Neemias. 12 gerações depois de Jeconias, temos Anani, que é o último nome, portanto dá uma dica de quando esse livro foi escrito, porque ele vai 12 gerações depois do cativeiro em Israel. Se você pensar que uma geração, em termos de idade para ter um filho, é mais ou menos 25 anos, então você tem aí 250 anos, 300 anos, que passa de história, já encostando no período antibíblico. Então período interbíblico, não antibíblico. Então, veja como a história se mostra aqui viva. 536 é a queda de Jerusalém, nós estamos aqui no ano 300, mais ou menos, período interbíblico de 400 anos, dando linhagem de quem era rei, de quem era a geração dos reis, passando por essa linhagem toda. Muito bem, o capítulo 4 dá aos descendentes de Judá. Tem aqui alguns interessantes. Aparece o Jabes, que é um nome que aparece do nada, e fizeram um ministério da oração do Jabes, que é 1 Crônicas 4, 9, porque ele pediu que Deus prosperasse e Deus prosperou. É meio estranho isso, porque não tem mês nem fim, mas todo mundo gosta de prosperidade, né? Aparece aqui o Jabes. Aparece também Otiniel, Caleb, Mered, esse nome ninguém sabe, é filho de Socó. Socó já era um lugar onde teve a batalha de Davi com Golias lá. Mered casou com a filha do faraó. Olha só o que está escrito aqui. Ele tinha uma mulher judia e casou com a filha do faraó, um simples judeu lá. Que história está por trás disso, hein? Tem os descendentes de Simeão, de Rubem, aí vai embora aqui. 1 Crônica 5 fala sobre essas coisas. Eu quero salientar 1 Crônica 6, porque ela fala dos filhos de Levi. E os filhos de Levi são a única tribo até hoje com descendência. Quando você pega um judeu chamado Cohen, que é um sobrenome meio famoso aí, Cohen é um cantor no papel do sacerdócio levítico, né? É o Hazan, que faz a cantoria, e o Cohen é o sacerdote. Então, é um nome que designa um sacerdote, tribo de Levi. Essa tribo está mapeada, as outras se perderam. As 10 tribos foram embora quando os assírios tomaram o poder. E aqui ele fala um pouquinho sobre isso. Esses descendentes todos aí levando esses nomes. Mas a tribo de Levi tem até hoje. E olha que interessante isso aqui. 1 Crônica 6. No versículo 31, aparecem os levitas com Davi. Ele vem andando desde Levi, né? Vai andando. E ele fala quem eram os levitas na época de Davi, que foi um grande cantor. Davi, um salmista, um compositor. Davi não era levita, ele era de Judá. Ele não era sacerdote. Então, mas ele tocava. Então, quem estava junto com ele? Famoso Asaf. Asaf, que além do meu grande amigo lá no Rio Grande do Sul, toma o nome desse grande compositor e poeta judeu, autor de muitos e muitos salmos, que conviveu com Davi, uma época de crescimento grande da parte cultural e musical de Israel. Então, os levitas, Levi, tinha alguns filhos, os filhos de Coate, que aqui ele conta a história de Emã, que era companheiro do Asaf lá, junto com Davi, o Emã, neto do Samuel. Olha só o que está escrito aqui. Emã era neto de Samuel e está lá com o Davi cantando. Veja quanta história tem por trás disso que a gente nunca imaginou. O Asaf é descendente de Gerson, é o 13º nessa linhagem que vem lá dos filhos de Levi também, Gerson. O Etan, ou está junto com ele, é descendente de Merari, que também é o outro filho. Então ele cria aqui a equipe que Davi usava, que é o Emã, o Asaf e o Etan, trazendo essa linhagem até Moisés e Arão, aliás, até Levi. Tem a descendência de Arão, que fala aqui dos sacerdotes, né? E depois vem as descendências das tribos.
Então, 1 Crônica 7 fala de Sacar, Benjamim, Naftali, Manassés, Efraim, Aser. Crônicas 8 fala de Benjamim, que é importante porque ele traça a linhagem de Saul, então ele mostra exatamente quem foi Saul, filho de Quis, benjamita, como é que surgiu esse rei em Israel e como é que surgiu a casa de Davi, um de Benjamim, outro de Judá. Ele coloca em Crônicas 9 exatamente os nomes daqueles que oficiavam no templo, os sacerdotes, e Crônicas 10 começa realmente a história. Então ele gastou 9 capítulos contando genealogias. É muito interessante ler essas genealogias. Tem nomes que você nunca tem até dificuldade de falar, mas que tem uma conexão histórica. Olha nosso mapinha mental lá. Aqui para frente é mais simples, porque nós já falamos sobre isso. Crônicas 10 fala da morte de Saul. E quando Saul morre, então, ele repete a história com alguns detalhes a mais, né? Mas em Crônicas 10 fala da morte de Saul, Crônicas 11, Davi é ungido rei, o Joabe se torna, esse detalhe aqui, que Joabe virou chefe do exército, porque Davi ia conquistar Jerusalém, que era dos Jebuseus, falou, ó, quem conquistar essa cidade vai virar chefe de todo mundo, vai ser o maioral. Joabe, o seu primo, ganha, sobrinho, aliás, né? Filho de Zeruia. Em 12, conta a história de Davi em Ziclag, que era a cidade que ele viveu ali, onde quase morreu lá quando foi todo mundo, eles estavam guerreando contra os filisteus e a cidade foi saqueada. Já contamos essa história em Samuel. Fala dele rei em Hebron, quem veio junto com ele. Fala da arca no capítulo 13, voltando para Jerusalém, aliança com Irão. E aí fala no capítulos 15, 16, 17, que a arca retorna, Mical dá uma bronca nele, e Davi pede a Deus para fazer o templo, Deus fala não. Capítulo 18 fala dos ministérios de Davi, já falei sobre isso, os homens que estavam junto com ele no ministério, né? E como isso vai crescendo já com Salomão. Capítulo 19 fala de guerras contra todos os reis, o crescimento de Israel, até chegar naquela fase em que Deus castiga Davi por enumerar o povo. O capítulo 22 é preparativo para o templo, então daqui está instruindo Salomão como é que ele vai fazer para construir. Já pegou o dinheiro, já fez os tratamentos lá, tratativas com o Irão, o rei de Tiro, já deixou tudo pronto, porque Deus falou para ele não fazer o templo, então ele deixou para o filho dele fazer. No capítulo 23 de Crônicas, Davi nomeia Salomão rei. Aqui não conta tão detalhe como está em Samuel, como foi essa história, que quase Adonias pega. Ele já entra aqui, ó. Davi nomeou Salomão, Salomão virou rei, e aí começa a falar sobre os turnos sacerdotais, que é o que eu quero falar semana que vem, a partir do capítulo 24, dizendo como funcionava essa questão sacerdotal lá para o povo de Israel. Então, muito interessante a leitura. Põe atenção, compare o que você leu lá em Reis com o que está escrito aqui em Crônicas. E eu deixo com vocês aqui com 2 perguntas para a semana que vem. Fáceis, hein? Fáceis. A primeira delas é: qual salmo Davi declama quando a arca chega no templo em Jerusalém? Primeira vez que a arca vai para Jerusalém, a cidade de Davi, ele ia construir um templo para a arca. Deus falou não, então ele fez uma cabana e a arca chega, grande festa, e Davi fala um salmo. Qual esse salmo? Que está lá em 2 Crônicas 16. E a segunda pergunta que tem a ver com isso essa é um pouquinho mais profunda. Por que Deus não permitiu a Davi construir o templo? Por que Deus não permitiu que Davi construísse o templo? Dica, tem 2 explicações. Então, se você ler direitinho essa semana todinha, você vai entender essas 2 explicações de por que Deus não permitiu a Davi que ele construísse o templo. Ok? Terminamos a 13ª semana. Que você seja muito abençoado com essa palavra, como eu fui. É muito, muito, muito legal ler a Bíblia e ver que ela é um livro vivo e atual, que não tem um nome, não tem uma história, que não tem uma relevância para a nossa vida hoje. Até a semana que vem.